Na aula anterior, você viu como utilizar variáveis na teoria, então eu expliquei como funcionam variáveis, e nessa aula você vai ver na prática como escrever as variáveis dentro de um programa Kotlin. Aqui na tela principal do Kotlin, nós vamos então entrar no modo Full Screen, você pode então escolher a opção Full Screen. Eu vou utilizar aqui, no meu caso, o Command+, que eu estou utilizando o Mac, para aproximar o zoom, deixar o texto um pouco maior. Você pode utilizar o Ctrl+, para deixar o seu texto um pouco maior também. Agora sim, eu vou vir aqui então no meu primeiro projeto, eu vou editar, e nessa aula nós vamos falar sobre variáveis, nós vamos criar as variáveis no Kotlin. Eu corrigi aqui que eu tinha escrito errado, então eu vou pressionar o Rename e eu vou colocar então variáveis.kt. Ao utilizar o Kotlin, nós temos uma função que é uma estrutura principal de execução. Então aqui nós temos a palavra fun, nós temos o main, e aqui dentro dos parênteses nós temos alguns valores que são passados. Mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre funções e vai ficar mais fácil de compreender. Mas entenda que essa estrutura de códigos é a estrutura de códigos para a execução principal dentro de um arquivo Kotlin. Então, dentro de um arquivo Kotlin.kt, nós temos essa função chamada main, que vai ser sempre executada. Então, se nós pressionarmos o executar, essa main ela sempre vai ser executada. O que nós temos dentro das chaves sempre vai ser executado. Então, o que nós colocarmos aqui vai aparecer para nós automaticamente aqui. A primeira coisa que nós queremos fazer é apagar esse Olá Jamilton que nós colocamos nas aulas anteriores, e eu vou começar a criar uma variável. Para criar uma variável, eu posso escrever var. Ao escrever a palavra var, perceba que já aparece aqui que é uma variável mutável e ele tem alguns exemplos de utilização, e eu posso colocar o nome dessa variável. Nesse caso, eu vou colocar usuário. Então, vou escrever usuário. Então, com isso, eu criei uma variável chamada usuário, recebe, e eu posso agora colocar um valor aqui dentro. Eu vou colocar, por exemplo, Jamilton Damasceno. Com isso, eu criei uma variável chamada usuário. Lembrando que no Kotlin, ao utilizar o var, nós iremos criar uma variável mutável. Ou seja, eu consigo mudar o valor dessa variável. Agora, eu quero exibir essa variável. Para exibir, nós temos uma função no Kotlin, que é o print. Você vai escrever print, que do inglês quer dizer imprimir na tela. E nós vamos colocar o print ln, ln de line. Ele vai criar uma nova linha. E agora eu vou abrir e fechar os parênteses. Aqui dentro do print ln, eu posso escrever apenas usuário, que é o nome dessa variável. Essa variável ela tem o valor Jamilton. Ao executar, ele já exibe automaticamente aqui Jamilton Damasceno. Ao utilizar no Kotlin o var, essa variável é mutável. Então, eu posso fazer isso aqui. O usuário recebe, por exemplo, o José. Agora, eu substituí o valor que estava anteriormente Jamilton pelo valor José. Eu sobrescrevi o valor que estava anteriormente. Se eu executar agora, pressionando o Run, ele vai exibir o José, pois eu sobrescrevi esse valor. Eu posso também criar uma variável imutável. Para isso, eu utilizo a palavra val. Perceba que quando você utiliza algumas palavras específicas da linguagem de programação, ela fica com um tom de azul diferente. Então, eu escrevi aqui val, e eu vou colocar agora pi, recebe, e eu vou colocar o 3, só que na programação nós não utilizamos a vírgula, nós utilizamos o ponto. Então, eu vou colocar 3.14 ao invés de 3,14. E agora eu posso utilizar o print ln e escrever aqui pi. Ao fazer isso e pressionar o run, ele automaticamente vai exibir na tela 3,14. Eu posso agora tentar alterar esse valor utilizando o pi, e eu vou colocar que o valor é 5. Ao executar, nós teremos um erro, pois nós não conseguimos alterar o valor, uma vez que nós definimos como val. Então, ao definir o val para essa variável, ela passa a ser imutável. A mesma coisa acontece se nós colocássemos aqui o usuário. Então, se eu mudar aqui de var para val, esse val ele passa a ser imutável. Então, eu posso agora tentar executar, e ao tentar, ele vai dar a mesma mensagem de erro. Ele não exibiu nada aqui, porque eu não posso mudar o valor uma vez que eu utilizei o val para configurar uma variável imutável. Eu vou, então, voltar aqui para var novamente. Aqui nós temos o val. Eu vou utilizar um comentário.
Dentro de uma linguagem de programação, você pode criar alguns comentários. Comentários são informações para explicar os códigos, por exemplo, e que não vão ser executadas pelo compilador. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui // e dessa maneira eu definir que essa linha é um comentário. Eu posso, por exemplo, executar mais uma vez, ele exibiu aqui o 3,14. Se eu colocar, por exemplo, // 2 barras e tentar executar, ele não vai exibir nada. Por quê? Porque foi desconsiderado esse trecho de código. Você pode também colocar comentários de múltiplas linhas. Por exemplo, eu quero comentar todo esse bloco de código. Eu posso colocar o /* e em seguida eu posso colocar o */. Então, o /* abre o comentário e o */ fecha o comentário. Esse bloco de código não vai ser executado, ele está aqui apenas como comentário. Dentro de um comentário, eu posso também escrever algumas observações. No meu caso, eu coloquei uma observação sobre var. Ao utilizar var, é criada uma variável mutável, você consegue mudar o valor. Aqui no pi, eu também vou colocar // eu poderia também colocar o ***, e aqui dentro escrever a mesma coisa. Ao utilizar val, é criada uma variável imutável. Eu posso fazer cálculos com essas variáveis. Então, eu vou aqui embaixo criar mais uma variável. Nesse caso, eu vou colocar o nome, por exemplo, poderia ser A, podia ser uma letra. Eu vou colocar valor 1, recebe, e eu vou colocar aqui o valor 5. Eu vou utilizar o var de novo, dessa vez eu vou utilizar o valor 2, recebe, e eu vou colocar 4. Eu poderia ainda, por exemplo, colocar salário, o salário seria 100, e aqui eu tenho, por exemplo, um bônus. Então, um bônus que o funcionário recebeu, que poderia, por exemplo, ser 20. Agora, eu consigo fazer cálculos com essas variáveis. Eu posso, por exemplo, criar uma nova variável chamada de total, recebe, e eu pego o salário mais o bônus. Ao fazer isso, eu posso agora no println exibir o total, e ao executar, eu tenho agora 100 mais 20, que é 120. Eu poderia, por exemplo, mudar para 30, executar de novo, e assim por diante. Então, com isso, você consegue visualizar o poder de uma variável. Esse valor 100 poderia, por exemplo, ser digitado por um usuário. E via linguagem de programação, eu já deixo o cálculo automaticamente pronto. Então, se o usuário pudesse digitar, por exemplo, o valor 100, o valor do salário e o valor do bônus, não tem problema. Esse nosso app, esse nosso aplicativo, ele sempre faria o cálculo correto, independente do valor que o usuário coloque. Então, supondo que o usuário digite que o salário é 1.000 e que o bônus é 200. Ao executar o app, ele automaticamente calcula 1.200. Então, esse é o poder de utilizar variável. Você consegue receber entradas e guardar esses valores que o usuário digitou dentro de uma variável e o seu programa, o seu app, ele vai fazer cálculos, ele vai fazer processamentos utilizando, ao invés de números fixos, ele vai utilizar variáveis. Então, se o usuário modificar essas variáveis, o resultado vai ser diferente. Eu posso ainda exibir uma variável junto com um texto. Então, eu posso escrever, por exemplo, aqui, dentro dessas aspas duplas, o salário é, e se eu escrever aqui apenas total dessa maneira e executar, perceba que ele vai exibir o salário é total, ou seja, ele não exibiu o valor dessa variável. Para exibir o valor dessa variável, eu preciso utilizar o símbolo de dólar. Ao fazer isso e executar, perceba que agora ele exibe não a palavra total, mas o valor da variável total. Com isso, se eu mudar aqui os valores, supondo que o usuário, ao utilizar o seu app, mude, por exemplo, o bônus, ao executar, eu terei o salário é 1.300. O valor dessa variável é exibido dentro aqui das aspas. E antes de concluir essa aula, eu recomendo que você faça alguns testes, crie variáveis, altere os valores, faça testes utilizando os conhecimentos que você já adquiriu. Na próxima aula, você vai ver como definir tipos de variáveis. Até a nossa próxima aula!